Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Iago Maciel e hoje vou ensinar como vocês podem fazer animações desse tipo no After Effects. Como vocês podem ver, é uma animação de personagem bem simples, rodando em loop. Nela eu só uso a ferramenta de Puppet Pin e algumas expressões básicas. Lembrando que eu vou deixar para download tanto a ilustração do personagem quanto o meu projeto do After para você dar uma olhada e estudar mais a fundo. Bom, vamos criar nossa composição. Eu vou utilizar um frame rate de 24 e eu quero que nossa composição tenha uma duração de 10 segundos. Agora vamos importar a ilustração do nosso personagem para o nosso projeto. Para isso a gente pode arrastar o nosso arquivo do Illustrator direto para o painel Project do After. Nessa caixa, se tiver Footage, você seleciona Composition e aqui pode deixar em Layer Size. Beleza, agora você pode ver que o nosso personagem está dividido em várias layers. É muito importante que você faça isso enquanto ilustra, porque aí você facilita o seu trabalho na hora de animar. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar os puppets no corpo do nosso personagem. Para isso você vem aqui no painel superior, seleciona a ferramenta de Puppet, depois vai no corpo do seu personagem e vamos fixar as partes que você acha que precisam se mover individualmente. O Puppet cria um ponto de deformidade que a gente consegue mover individualmente, alterando a posição desse ponto. E o bacana é que você consegue adicionar esses Puppets em arquivos do Illustrator, do Photoshop ou até mesmo em PNGs. Beleza, com nossos Puppets criados, eu quero fazer um movimento com a cabeça do nosso personagem. Mas perceba que quando eu movo, essa parte do olho não segue a nossa cabeça, e é isso que a gente vai resolver agora. Vamos selecionar o corpo do personagem, apertar 2 vezes a tecla U. Você pode ver que agora nós temos acesso aos parâmetros de todos os pinos. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ajustar os pontos âncoras do olho. Utilizando o atalho Y, você traz eles mais ou menos para a junção com a cabeça, para que a gente possa fazer um movimento como esse. Agora você seleciona os 2 olhos. Utiliza o atalho P do teclado para expandir as propriedades de posição. Nós vamos pegar o primeiro olho, segurar a tecla Alt e dar um clique no cronômetro. Agora, para linkar a posição do olho com a posição do nosso puppet, a gente vai selecionar a ferramenta de Pick Whip, que é essa cordinha aqui, e vamos jogar ela em cima do position do nosso puppet. Vamos fazer isso com outro olho também. Mas você também deve ter percebido que os olhos saíram do lugar. Por que isso acontece? Se você olhar o valor da posição do nosso olho, depois que a gente linka, fica exatamente o mesmo valor da posição do puppet. Mas esse valor da posição do puppet está levando em consideração o tamanho da nossa layer, que é somente esse quadradinho aqui. Já o nosso olho leva em consideração a composição inteira, que é Full HD. Então o valor da posição do nosso puppet numa composição Full HD é exatamente esses pontos aqui. E o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Utilizando o atalho Ctrl Alt Shift Y, a gente vai criar um objeto nulo. Eu vou renomear ele para Ajuste 1 e duplicar. Agora a gente linka cada olho em um null. E depois ajuste seu olho para a posição original. Agora a gente também pode selecionar esses 2 ajustes e linkar no nosso corpo. Pronto, agora se você mover seu puppet, você vai ver que os olhos agora acompanham. Agora eu vou tirar o olhinho dessas camadas de ajustes para ela não prejudicar a nossa visualização. Eu também vou linkar essas partes de dentro do nosso olho para se moverem juntas. Agora vamos animar. Expandindo os keyframes do puppet, utilizando a tecla U 2 vezes, eu vou animar somente o puppet da cabeça e esse aqui do final. Como assim que a gente cria o puppet ele já faz um keyframe no começo, eu vou pular 10 frames. Com o puppet da cabeça selecionado, eu vou mover ele para trás. Já nesse outro, eu vou mover ele para frente para fazer o movimento do nosso caracol andando. Agora eu vou pular mais 10 frames utilizando o atalho Shift Page Down. E a gente precisa copiar e colar exatamente o primeiro frame. Agora selecionando os keyframes e apertando o F9 para suavizar a animação. E depois dando um preview, você vê que o nosso personagem dá um passo e para. O nosso trabalho agora é fazer esse movimento ficar se repetindo. Para isso você pode sair copiando os keyframes e colando,
ou utilizar o método que eu prefiro, que é criar uma expressão. Para isso, você vai segurar a tecla Alt e dar um clique no cronômetro. E nós vamos usar a expressão de loop, que é loop com L minúsculo, Alt com O maiúsculo, e agora você abre e fecha parênteses, para indicar que a nossa função não retorna nada. Vamos copiar essa expressão e fazer a mesma coisa no outro Puppet. Agora, se você der um preview, você vai ver que a nossa animação se repete eternamente. A gente também pode fazer uma animaçãozinha no olho. Para isso, vamos selecionar os dois olhos, apertar a tecla R para expandir os parâmetros de rotação, marcar um keyframe com as rotações em 0%, depois a gente pode pular 10 frames e subir a rotação do nosso olho para mais ou menos 20. Depois a gente pode pular mais 10 e copiar e colar o primeiro keyframe para a gente também criar um loop. Agora vamos suavizar selecionando todos os keyframes e apertando F9. E vamos colar nossa expressão de loop também nessas rotações. Para deixar esse movimento um pouco mais interessante, eu vou pegar esse olho da direita e jogar os keyframes deles 2 frames para frente. Vou selecionar todos e utilizar o atalho Alt setinha para a direita. Agora, dando preview, você pode ver que a animação já está bem bacana. A gente também pode dar uma animação nesse casco dele. Vamos selecionar a linha do casco, utilizar o atalho R para expandir a rotação e vamos fazer basicamente a mesma coisa do olho. Primeiro ajusta o ponto âncora do casco bem aqui na ponta, utilizando o atalho Y, depois marca um keyframe em rotação, dá uma ajustada para ela não cobrir o rosto do personagem, vamos pular 10 frames, trazer ela um pouco para trás, agora vamos pular mais 10 e copiar o primeiro. Agora suavizando a animação com um F9 e vamos colar a expressão de loop aqui também. Beleza, a nossa animação principal já está pronta. Agora a gente só precisa adicionar alguns detalhes para ficar parecido com o exemplo que eu te dei no início. Primeiro eu vou criar um sólido branco para usar de BG da nossa cena, utilizando o atalho Ctrl Y. Aqui a gente pode trocar a cor do sólido e depois é só apertar OK. Agora para criar o chão a gente pode usar ou um shape ou um sólido. No meu caso eu vou usar um sólido. Utilizando novamente o atalho Ctrl Y, eu vou mudar a cor do nosso sólido para essa e depois eu vou clicar nesse ponto superior e ajustar ele do tamanho que eu quero. Agora a gente pode criar outro, dessa vez deixando ele com a cor um pouco mais escura. Vamos jogar ele para baixo do que a gente criou antes e ajustando o tamanho dele para criar esse efeito de perspectiva. Agora a gente precisa fazer as linhas que dá a impressão de movimento. Para isso é só selecionar a ferramenta Pen Tool, tirar o fio e colocar só o Stroke. E vamos criar uma linha. Agora a gente expande as propriedades do nosso shape e vem duplicando essa linha e dispondo ela em vários locais da nossa cena. Feito isso, você seleciona a layer, usa o atalho P para expandir a posição, marca o keyframe no início, move ela para a esquerda, depois vamos no final da nossa composição e vamos marcar outro keyframe movendo ela para a direita. Agora, se nós dermos um preview, pode ver que agora a gente tem uma ilusão de movimento. Agora, como toque final, a gente pode adicionar uma sombra para o nosso personagem. Para fazer isso, vamos criar um novo sólido, dessa vez totalmente preto. Vamos selecionar a ferramenta de elipse e com o nosso novo sólido selecionado, vamos fazer uma máscara para dar forma à sombra, mais ou menos dessa forma. Agora a gente joga essa sombra para baixo do corpo do nosso personagem, expande as propriedades da máscara, vamos diminuir a opacidade para mais ou menos 50%, e aumentar esse Mask Feather, que vai dissolver as bordas da nossa máscara. Acho que um valor de mais ou menos 150 tá bom. Agora vamos dar um preview para ver o resultado final. Ficou bem bacana. Apesar de ser um personagem bem simples e utilizando somente recursos básicos, essa animação já te ajuda a entender como funciona o processo de animação de um personagem.
era esse conteúdo que eu queria deixar pra vocês hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários que eu sempre leio. Não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar a gente nas redes sociais, para ter acesso a vários conteúdos de design no geral. Bom, por hoje é isso e até a próxima.